Olá, está no ar o programa Plantão Saúde do Trabalhador, o primeiro programa da TV brasileira dedicado à saúde e segurança no trabalho, uma realização da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos a serviço dos trabalhadores representados por todas as centrais sindicais. A Fundacentro, com o apoio do Ministério da Educação e diversos parceiros, realizou uma importante pesquisa com professores da educação básica em São Paulo. Essa pesquisa tratou do trabalho dos professores, relacionando tudo isso com as condições de trabalho e a saúde. A pesquisa resultou num livro que foi lançado recentemente aqui em São Paulo. E para falar sobre esse importante tema e polêmico também, o Plantão Saúde do Trabalhador convidou uma das autoras da pesquisa, a pesquisadora Cristiane Queiroz Barbeiro Lima, que é mestre em engenharia e pesquisadora do Serviço de Ergonomia da Fundacentro. Olá, Cristiane, tudo bem? Olá, tudo bem. É um prazer recebê-la aqui no programa e eu já começo então perguntando como foi feita a pesquisa, em quantos estados, quantos professores, que tipo de professor foi pesquisado? Ok. Nós trabalhamos, o projeto começou em 2004, né, com a chegada da presidente Rosiver Pavan na Fundacentro. Foi uma demanda dela, porque ela era professora. Então, chegando numa casa, numa instituição do Ministério do Trabalho que estudava a saúde e segurança, e ela viu que a categoria dela não estava contemplada ainda, então ela fez essa demanda para o setor de ergonomia da Fundacentro. Nós começamos em 2004 com todo o planejamento, né? E nós fizemos o projeto que está por terminar agora, no ano de 2010, em 6 estados brasileiros. São Paulo, que já publicamos agora, Mato Grosso do Sul, também trabalhamos com Piauí, esses 3 já foram publicados, Belém do Pará, que está para sair o livro, Bahia, que também estamos editando, e por último, agora em 2010, nós vamos publicar o do Rio Grande do Sul. E os professores pesquisados trabalham desde a escola de educação infantil até a escola técnica? Isso. A educação básica, ela engloba, então, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, inclusive o profissionalizante. E quais foram as principais constatações da saúde desses trabalhadores, desses professores? Bom, em primeiro lugar, os professores falam que trabalham demais, né? Isso nós podemos constatar pela carga horária que eles passaram para a gente, né? E pelo número de alunos que eles têm que dar conta. Em média, dá quantos? Em média, por sala de aula, eles atendem de 45 a 50 alunos. E trabalham, em média, quantas horas por dia? Então, aí varia um pouco dependendo da disciplina, né, que o professor tem para dar. Mas eles, em média, 40 horas, 65 horas semanais. Aí vai depender muito do local que ele está, né? Porque nós estudamos também a zona rural e a zona urbana. Na zona urbana, você tem o trabalho nos 3 turnos. Na zona rural, não, né? Você tem um trabalho em um turno só, numa jornada só. Quer dizer, os que trabalham 60 horas semanais, significa, se for de segunda a sexta, 12 horas por dia. Isso. É uma jornada longa, Uma né? jornada longa. E que doenças mais atingem esses professores? Olha, as doenças que mais atingem os professores e que os estudos, né? Aliás, uma das fases do nosso projeto foi o estudo da arte. Esse estudo da arte foi um levantamento que foi feito até pela Universidade de Campinas. Ele levantou todos os estudos que já tinham sido feitos sobre professores, até 2006. E aí o que nós constatamos? Que o problema da voz, da garganta, foram os problemas mais estudados. Mas o que tem aparecido, pelo menos na pesquisa que nós fizemos, é a questão dos transtornos psicológicos e das dores musculares. Por que as dores musculares? Os professores se queixam muito de dores nos ombros, nos braços, né, nas costas, e muito provavelmente isso está ligado à excessiva carga de trabalho que eles têm. Certo, porque mesmo com o computador, e não é toda a escola que tem computador, ele ainda fica na lousa, né? Fica na lousa, E fora da lousa, são várias as atividades de escrita, atividades em pé, né? Eles passam muitas horas em pé. Bom, além da garganta, das dores musculares,
problemas Os transtornos psicológicos, né? psicológicos têm sido, inclusive, até mais relevantes do que esses outros dois. É o aluno que deixa o professor doido? Eu acho que o aluno pode contribuir, dependendo do perfil desse aluno, né? Dos alunos que esse professor tem que estar lidando. Mas as condições de trabalho hoje que o professor tem, os fatores, né, contribuintes para o adoecimento do professor, passa pelo contrato de trabalho, passa pela situação de desvalorização da profissão de professor, né? Passa pelo sentimento de culpa que o professor tem e que talvez até a sociedade, né, o carregue sobre isso, que é a questão da educação. Hoje o professor, ele se sente angustiado porque ele tem que exercer vários papéis na sala de aula. Muitos deles falaram que eles têm que ser pais, psicólogos, cuidadores e inclusive mestres, né, ensinar o aprender a ler e a escrever. E os professores entendem que eles têm uma missão de educar e não conseguem desenvolver? Isso, o que mais preocupam os professores são os alunos. E são também os alunos que mais dão o prazer para eles, né? A alegria que o professor sente quando é reconhecido, a alegria de ensinar está justamente na relação, a alegria da profissão dele é justamente o reconhecimento dos alunos com relação ao trabalho que ele exerce. E o fato de muitos pais acharem que a educação completa do filho se dá na escola e não também complementarmente em casa, ou principalmente em casa, isso também afeta o trabalho da qualidade do ensino que o professor... Isso, os professores reclamam muito da falta de participação dos pais, né? Ou até da participação excessiva, como por exemplo aqui em São Paulo, nós encontramos escolas que têm câmera, né, para filmar seu filho em sala de aula. Ora, você não está filmando só o filho, você está filmando também o professor e o desempenho dele. Aquela liberdade que o professor tem, aquela autonomia, né, de agir em sala de aula, ela fica um pouco comprometida, né? Além disso, você tem toda uma preocupação do professor, né, de como se relacionar com os pais, né? Como é que será que esse pai é ausente, né? E por isso até precisa dessa câmera, né, para poder estar vendo o filho de longe. Muitos professores falam que os pais chegam e falam: professor, dá o remédio para o meu filho que hoje eu não consegui fazer ele tomar. Vê se você consegue para mim. Né? Até a questão da autoridade, da disciplina é repassada para o professor. E os pais ficam acompanhando pela internet o tempo todo ali o que está se passando. A sala de aula. Certo. É interessante, né? A tecnologia, ela possibilita esse acompanhamento, mas, por um outro lado, apesar de toda a tecnologia, os pais têm dificuldade de fazer o contato presencial, né? Isso, presencial. E aí, né, a participação numa reunião de pais e mestres, né, fica mais difícil, né? Porque qual é o interesse de você ter deveria haver esse interesse, né? De você estar frente a frente, pai, professor, para discutir as condições de ensino e de educação, né? Exato. A pesquisa constatou também que o professor corre de um lado para outro com 2 até 3 empregos, né? Exato. Ele faz isso porque o salário é baixo? Exatamente. Por conta da desvalorização, então, né, da hora-aula do professor. O professor, para poder ter uma condição até boa, né, de ensino, estrutura para ele poder ensinar, ele precisa de estar em 2, 3 escolas, muitas vezes.